Feliz Dia das Mães, que Deus abençoe muito cada mãe querida e que as memórias também das nossas avós, mães, possam nesse dia trazer esperança ao nosso coração. E por falar nisso, eu não poderia me furtar nesse dia de falar sobre uma mãe muito especial da Bíblia, chamada Joquebede. Êxodo capítulo 2, verso 1 ao 10, Êxodo 2, o nascimento e a educação de Moisés. Diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Senhor, nós queremos expressar aqui a nossa gratidão ao Senhor, às nossas famílias, a todas as mães. Queremos nessa noite pedir que o Senhor venha abençoá-las de uma forma muito especial e que essa palavra possa nos encorajar, nos inspirar, em nome de Jesus, amém. O contexto a qual esse texto está inserido é um contexto triste. Nós sabemos que o Egito foi um exílio opcional devido à fome. Resolveram, então, os israelitas a procurarem abrigo, socorro e alimentos no Egito. No Egito, esse povo de Israel começa a crescer, torna-se, na palavra do Faraó, numeroso, muito forte. Tendo o Faraó percebido o avanço, o crescimento e a força que está tomando o povo de Israel, resolve desenvolver uma matança dos meninos. Foi ordenada a morte de todos os meninos, e nós temos no texto bíblico 2 parteiras chamadas Sifrá e Puá, que desobedecem ao Faraó e não cumprem, antes protegem alguns meninos, e o Faraó fica irritadíssimo com elas. Moisés é exemplo desses meninos e de um menino que é preservado pela dedicação, pelo amor e pelas estratégias de sua mãe com a sua irmã, com sua filha. Mães que lutam, mães que se dedicam para a preservação de seus filhos em momentos difíceis da vida. Aqui é um contexto de morte, de destruição. E na vida de Moisés nós encontramos a sua mãe Joquebede, a sua irmã, que faz todo o trabalho de colocá-lo no cesto, e a filha de Faraó, que assume uma maternidade, uma opção por amar esse menino. Mães que são reconhecidas,
mães biológicas, mães que talvez não sejam tão reconhecidas, mas se empenham para a preservação, mães que lutariam muito por criar os seus filhos, mas chega um momento da vida que não conseguem e precisam entregar para que possam ter uma vida melhor, que possam viver. Aqui, Joquebede precisa entregar o seu filho, porque caso permanecesse com ela, morreria. Então a gente pode transpor esse conceito biológico simples de ser mãe para observar que na vida dessa criança, uma mãe que dá a vida, uma mãe que constrói estratégias para que ele permaneça vivo, e uma mãe, como a filha de Faraó, que faz opção por amar Moisés. Joquebede esconde o seu filho por 3 meses e não tinha mais condições de esconder. Os cavaleiros, os soldados de Faraó percorriam as cidades em busca de meninos, para arrancá-los de suas mães e para matá-los. A criança começa a chorar. As casas não eram grandes, como nós observamos hoje, eram casas pequenas, paupérrimas. Um amor de uma mãe que vive para proteger o seu filho. Mas não era possível mais escondê-lo nesse contexto de terror, de choro, de morte. Aquela palavra do poeta: pedaço de mim que é arrancado, que é levado. E não podendo mais escondê-lo, porque os soldados estão à procura dos meninos e querem matar todos, ela provoca com sua filha, irmã de Moisés, uma condição: largá-lo no carriçal, preparar um cesto de junco, calafetar com betume e piche, pôr o menino à beira do rio, para que ele tenha no mínimo uma oportunidade para sobreviver. Olhar para esse cesto, ao ser lançado no Nilo, e ter 2 possibilidades: olhar para um cesto e largar o menino e acreditar que ele vai sobreviver, porque alguém vai encontrar, ou largar no cesto e pensar no amor de mãe, que se ficar comigo, os soldados de Faraó vão encontrá-lo e vai ser morto. Mas talvez dar a ele a última alternativa, a última possibilidade de sobreviver. Mas também lançar nesse carriçal, nesse cesto, como se fosse um sepulcro, a despedida. Esta era a alternativa dessa mulher, dessa mãe. Imagine a angústia de Joquebede. A morte, porque crescendo em sua casa seria morto. Ou dar a possibilidade de viver. Uma mãe olhar, ter esse gesto. O desespero de uma mãe de não poder criar o seu filho, de escondê-lo até o momento último, derradeiro. O desespero de uma mãe que só pensa em preservar seu filho, sua criança. E nesse contexto, quando largam o menino no rio, diz o texto para nós que a irmã do menino ficou de longe, observando. Eles se prepararam provavelmente por 3 meses para tomar essa iniciativa. Estudaram o momento que a filha de Faraó ia para a beira do rio, banhar-se, que ela não ia sempre. Por quê? Sabia a filha de Joquebede, irmã de Moisés, que a filha de Faraó, em determinado momento, ia para o rio Nilo banhar-se. E esta era a única alternativa.
Milagres acontecem, mas o amor de uma mãe provoca milagres. Estuda para que esses milagres se tornem reais. Milagres são reais. E a gente pode se organizar para preservar aquilo que amamos, para que eles possam sobreviver. Verificado isso, desceu no verso 5 a filha de Faraó para banhar-se. É um milagre muito programado, não é? É um milagre bem executado. Para banhar-se no Nilo, ela viu o cesto e enviou a sua criada. Elas tinham o costume de banhar-se no Nilo uma vez por ano. Então a sua irmã, filha de Joquebede, olha, tem que ser nessa hora, porque se tiver um cesto, ela vai apanhar o cesto. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, na concepção egípcia, tudo que vem do Nilo é sagrado. Então esse cesto não pode descer. São os deuses que estão enviando. Os deuses do Nilo, então a gente não pode abandonar esse cesto. Vamos recolher e perceber o que tem ali dentro. Então você que tem às vezes um certo preconceito, eu quero te dizer nesta noite que Deus usa todas as coisas para realizar os seus planos, até aquilo que para você é estranho, até aquilo que você julga com algum preconceito. Deus está se utilizando do rio Nilo, das tradições egípcias, da fé da filha de Faraó, da crença da filha de Faraó, da crença dos contemporâneos egípcios em que o Nilo, tudo que vem do Nilo é sagrado, para preservar a vida de Moisés. Deus utilizou-se da filha de Faraó, Deus utilizou-se do Nilo. Se hoje eu pudesse aproximar para você entender, Deus pode se utilizar até de religiões que você acha estranha para realizar os seus planos. Por quê? Porque Deus não está restrito a Betânia, Deus não está limitado ao que nós entendemos, Deus está para além dos nossos conceitos e já em alguns momentos fechados. Deus se utiliza de todas as coisas. E nos mostra que o gesto da filha de Faraó em pegar o menino e resolver criá-lo, afirma para nós que existem pessoas que podemos dizer, é chato dizer isso, mas eu vou dizer para você entender, existem pessoas estranhas ao nosso universo religioso, fazendo coisas boas, realizando coisas com integridade. A filha de Faraó, abrindo o cesto no verso 6, abriu o cesto, olha, a filha de Faraó no Egito, teve compaixão do menino, teve compaixão da criança. Naquela hora é como se essa filha de Faraó fosse numa creche de crianças abandonadas e olhasse para o menino e falasse: é amor à primeira vista, eu quero levar esse aqui. É compaixão. A filha de Faraó se colocou no lugar da criança. Compaixão é uma palavra muito bíblica. Compaixão é uma palavra que a gente usa muito para falar de Jesus, é se colocar no lugar. Ela teve compaixão e disse: este menino é dos hebreus. Este menino é dos hebreus, meu pai mandou matar os meninos dos hebreus, mas esse aqui eu vou pegar para mim. Deus tem os seus planos. Deus cuida daquilo que é especial para você. Deus tem um zelo, mãe, me ouve nessa noite. Deus tem um zelo especial por aquilo que é importante para você.
Você pode olhar para o lado e achar um cesto coberto de betume, piche e pensar em morte. Você pode olhar e perceber um cesto fechado e só encarar a morte. Terror, tribulação. Você pode olhar para o rio Nilo e ver morte. Mas somente com os olhos da fé é que se pode ter compaixão. É somente com os olhos inspirados por Deus que se pode ver uma criança pedindo ajuda e olhar para a criança e falar: eu vou ficar com ela. Pelos olhos da fé, da compaixão e ver vida. E olhar para as crianças que para nós, às vezes, um tanto, perdidas, na nossa realidade Rio de Janeiro, abandonadas, porque talvez suas mães também não tiveram condições emocionais, psicológicas, para criar. Não é o caso de Joquebede, mas não tiveram instrução, e a gente possa olhar para essas crianças e ter no mínimo compaixão. A filha de Faraó teve isso. Não é olhar para uma criança abandonada na rua e julgar, mais um pivete, não, ter compaixão, e quem sabe não fazer como a filha de Faraó, ter o gesto de compaixão, de solidariedade. A filha do Faraó é o exemplo da compaixão pela opção de amar. O que é um cesto descendo um rio para uma filha de Faraó? Ela optou e sabia que era menino dos hebreus, e com certeza conhecia a ordem de seu pai para que fossem mortos, mas a opção por amar é conhecida na adoção. O filho, quando nasce, a gente ama, é natural. Mas olhar uma criança num cesto e falar assim: esse eu quero amar, este eu quero dedicar a minha vida para ele. As mães adotivas, a nossa mensagem, nosso carinho. Aquelas que não foram mães, mas cuidaram de alguém, de um sobrinho, de um filho ou filha de uma amiga. Disse sua irmã, olha a estratégia, olha o milagre. Disse a sua irmã, porque milagre a gente tem que ser assertivo, tem que ter a hora certa para falar as coisas. Não ser precipitada ou precipitado. Imagine ela já organizando antes: olha, você quer que eu mande aparecer um filho dos hebreus aí para você? Não, ela fala na hora. Disse sua irmã, a filha de Faraó, no verso 7, queres que eu vá chamar uma das hebreias que te sirva de ama? Quer que eu arrume uma senhora para cuidar da criança? É um milagre estratégico, bem organizado. Vai, arrume uma senhora, saia, pois, e busque uma mulher para cuidar do menino. Ela saiu e chamou Joquebede, a mãe do menino. Olha o ciclo do milagre se fechando. E você está procurando milagres, igual fogos de artifício. Você está procurando milagres extraordinários. Olha a naturalidade da vida, olha a simplicidade da vida, olha como Deus articula com sabedoria de uma mãe, de uma irmã, de um filho, para que o milagre aconteça e para que Moisés tenha sua vida preservada. A única possibilidade de salvar Moisés era essa. E elas articularam bem para que isso acontecesse. Mesmo que isso lhe custasse a vida, mesmo que nunca mais fossem vê-lo, mas o seu filho é restituído, porque amor de mãe atrai,
porque Deus conhece a boa intenção do nosso coração, porque Deus conhece o zelo que temos, e mesmo que seja um pouco de sacrifício naquele momento em advertir um filho, em corrigi-lo, eu quero te dizer nessa noite que você precisa crer que Deus há de restituir todas as coisas e há de restituir aquilo que é importante para você. Você precisa crer nessa noite com um coração simples diante de Deus, que até o filho mais rebelde pode estar voltando para sua casa, sendo preservado por Deus e procurando pelo Senhor urgentemente. Verso 9: disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Deus é tão maravilhoso que Joquebede, além de não perder o filho, deve ter sido a única mulher dos hebreus que recebeu salário no Egito. O resto era tudo escravo, apanhava. Milagres naturais. Leva o menino, cria, dá de mamar. Eu vou te pagar salário para você criar o seu próprio filho. E você ainda não olha para a vida corriqueira, né? Você não olha para a simplicidade da vida. Você acha que é tudo do mesmo jeito, nada vai acontecer. Você está esperando um anjo bater na sua casa e falar: olha, eu estou aqui. Trouxe um recado de Deus. Olha, tem muitos e muitos anjos aí que você encontra. Tem muitos sinais de Deus e você não está atentando para isso, percebendo. A mulher tomou o menino e criou. Precisamos confiar que mesmo em algum momento da vida, seja preciso algum sacrifício, uma entrega, a única possibilidade de salvar o filho era abandoná-lo, largá-lo no rio. Se pega uma correnteza mais forte. Mas nós precisamos confiar que às vezes esse sacrifício é necessário, e Deus, mediante a boa intenção do nosso coração, há de providenciar retorno, restauração. Essa mulher teve a possibilidade de conviver com seu filho. Essa mulher nos ensina que o amor providenciou para que estivessem juntos, que o amor criou esse laço. Você pode em algum momento sentir o seu filho distante, mas o amor traz de volta. E toda semente plantada, toda boa semente plantada no coração, há de crescer, há de tornar-se uma árvore frondosa. Você precisa acreditar nisso, você precisa acreditar nos valores que você lançou, você precisa acreditar. E você precisa confiar que Deus há de restituir tudo. Você precisa confiar que os dois juntos terão a bênção que nunca imaginaram. Joquebede lançando seu filho no Nilo, pensando: será que um dia eu vou abraçá-lo? Será que vou dar de mamar? Sim, ela vai fazer isso. Essa mulher recebeu pagamento, essa mulher recebeu salário para criar o próprio filho. Essa mulher conseguiu colocar valores em Moisés, valores que só seriam possíveis na infância, na construção do caráter, da personalidade de Moisés. Então, quando ele enxerga e vê um soldado egípcio batendo no hebreu, é o que ele recebera em casa de sua mãe, formada a sua personalidade, construído o seu caráter. Mas Joquebede ensinou uma coisa para Moisés: cumprir acordo. Sabia que deveria entregar o filho novamente. É duas perdas: bebê e depois já maduro. Perde-se o filho pela segunda vez.
Mas o sentimento agora é o seguinte: mesmo distante, o melhor é saber que está vivo, a salvo, nutrido com as coisas boas que eu coloquei. Meu filho sairá para a vida, mas ele é flecha e ele tem que viver a vida dele. Os valores que eu coloquei, ninguém poderá tirar. Os valores que eu imprimi em Moisés, a filha de Faraó não conseguirá mudar. Aprender com Joquebede a cumprir acordo. É o exemplo. Dar exemplo. Agora preciso te devolver, porque tem um acordo com a filha de Faraó. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, verso 10, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou a ser seu filho. A filha de Faraó deu nome a Moisés. Das águas tirei. Moisés, porque das águas eu o tirei. Deu à filha de Faraó o privilégio de dar o nome, mas Joquebede lhe deu o caráter, a personalidade. Há muitas que não foram mãe, mas parecem ter um interesse especial, né? Uma dedicação especial, um amor especial. Há pessoas que tiveram o privilégio de ter filhos e quando têm, transfere para outros a criação. Há pessoas que não têm o privilégio de ter filhos, mas se tivessem esse privilégio, iriam dedicar toda a sua vida. Moisés, a vocês, mães, que vivem nessa angústia, nessas perguntas que correm a cabeça, eu preciso te dizer: coloque em Deus a tua esperança. Que Deus lhes dê sabedoria, porque Deus há de preservar aquilo que é importante para você. Moisés é o expoente de uma nova aliança de Deus com o seu povo. Moisés é ícone de libertação proposta por Deus para um povo. Não se consegue ler o texto bíblico sem perceber Moisés. Até o Novo Testamento você precisa percorrer o Êxodo e lembrar desse homem, desse personagem. A vida de Moisés, ela precisa ser lida, precisa ser observada pela ótica da influência do povo hebreu, sim, mas também pela influência do povo egípcio. A vida de Moisés só pode ser entendida a partir da experiência maravilhosa de duas mães, Joquebede e a filha de Faraó. A vida dos filhos é reflexo de tudo que você, mãe, ao longo dos anos ensinou, ajudou, amou, cumpriu acordos. Agora está na hora disso, meu filho. Eu preciso levar para a filha de Faraó. Moisés é reflexo de 3 mulheres, de 3 mães, que nos ensinam muito a confiar em Deus, a confiar nos propósitos que Deus colocou no nosso coração, para que possamos inserir nos nossos filhos, e quando eu falo filhos, eu falo das pessoas que influenciamos, como a filha de Faraó, que resolveu amar esse menino, e por isso, tornou-se mãe de um expoente, de um ícone dos hebreus. Se você está vivendo esse tempo, faça com amor, com dedicação, faça a opção por amar e acredite, Deus preserva o que é importante para vocês, mães, e Deus há de restituir tudo que foi perdido. Que Deus vos abençoe nessa noite especial de Dia das Mães. Que Deus vos guarde. E acredite, restituição acontece. Que Deus vos abençoe. Feliz Dia das Mães. Eu posso orar com as mães?
Posso? Depois vamos ter uma homenagem, vou fazer uma oração. Senhor, nós queremos aqui incluir todas as mães, todos esses aspectos aqui que mencionamos. Joquebede, a irmã de Moisés, a filha de Faraó, quem doou a vida para Moisés, quem articulou para que Moisés fosse preservado e quem optou por amar Moisés. Todas essas tiveram importância. Que o amor de uma mãe que restitui todas as coisas, que fez com que Joquebede cuidasse do seu filho e ainda recebesse salário por isso. Só o Senhor pode fazer essas coisas. Que o Senhor restitui filhos às suas mães e que o Senhor possa restituir mães aos seus filhos. Que nessa noite possam ser todas abraçadas, se sentirem amadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.